Acabou aquele prefixo 0303 que ajudava a identificar ligações indesejadas, principalmente de telemarketing, aquelas propagandas que aborrecem a gente. Vamos entender por que isso acabou, como é que a gente pode identificar agora essas chamadas? Quem fala ao vivo desse tema aqui no Bom Dia, novamente, é o Paulo Ricardo Sobral. Diga lá, Paulo. Pois é, Mário. Segundo a Anatel, isso aí foi fruto das empresas de telemarketing e operadoras que recorreram na justiça porque alegaram que as ligações que têm esse prefixo 0303 não estavam sendo atendidas. Eles usaram o termo, estavam sendo estigmatizadas. Pois é, né? Será que é porque a gente realmente não quer atender e esse prefixo apenas ajudava a gente a identificar? Vamos conversar com a advogada especialista em Direito do Consumidor, Kelly Andrade, que está aqui. Muito obrigado pela participação. A senhora, como especialista em Direito dos Consumidores, acha que isso é um retrocesso? A gente tinha antes como se defender dessa enxurrada de ligações e agora novamente vai ficar desprotegido? Bom dia. Bom dia, Sobral, todos que nos assistem. De fato, é um retrocesso. A ideia do prefixo 0303 era exatamente fazer com que o consumidor identificasse quais eram as empresas de telemarketing que estavam te ligando e pudesse evitá-las. E agora, com essa nova regra, ficamos novamente à mercê desse excesso de ligações. Só que é nosso direito, quando há um excesso de chamadas, uma insistência por parte das operadoras, exigir que eles parem. Então, todo tipo de chamada excessiva, insistência na chamada, ela é considerada abusiva. E o consumidor ele pode solicitar, sim, à operadora, à Anatel, junto aos órgãos de defesa do consumidor e até o próprio judiciário, que cessem essas chamadas excessivas. Mas aí, advogada, a gente tem numa situação que antes a gente tinha o poder de escolher ou não atender aquela chamada na palma da mão. Agora elas vão chegar de qualquer jeito e a gente que tem que procurar junto com a justiça ou com as próprias operadoras para que elas parem, e ainda mais sem a garantia de que isso realmente aconteça? Sim, o prefixo 0303 era uma ferramenta, um mecanismo de proteção ao consumidor, né? De fato, as operadoras de telemarketing, também de telefonia, recorreram da decisão junto à Anatel, que gerou agora essa decisão recente, porque eles entendem que agora é facultativo utilizar o prefixo ou não, porque está sendo implantado um novo sistema de identificação de chamadas, que é a origem verificada, que aparece no seu telefone já de onde vem aquela chamada, quem pertence àquele número e qual o objetivo da ligação. A ideia é se implantar isso e se consolidar ao longo do tempo, mas de fato não está efetivado ainda. Até lá estamos nesse limbo em que temos que recorrer aos nossos direitos quando há um excesso de chamadas. Os órgãos de proteção de defesa do consumidor podem recorrer dessa decisão da Anatel ou já não tem mais o que fazer? Podem sim, sempre, né? A gente está em constante evolução e a ideia é, de fato, trazer uma proteção ao consumidor que é a parte vulnerável nas relações. Nós temos hoje sites e aplicativos que defendem o consumidor, como o site nãomeperturbe.com.br, como o site qual a empresa que está ligando também, que ele pode servir como ferramenta para o consumidor. Mas, de fato, isso não inibe as chamadas excessivas que recebemos diariamente e que tanto nos incomodam. O governo está falando aí desse origem verificada, né? Como é que funciona, o que é, já está em implementação, quem é que coordena aquilo ali? Já está em andamento já, a Anatel inclusive já cadastrou algumas empresas, a ideia é que as empresas elas se cadastrem e sejam verificadas, de modo que quando elas liguem para o consumidor, ele já saiba quem está te ligando e do que se trata o assunto. Em algumas empresas já está em funcionamento, em outras não. Isso é um processo que a longo prazo tenta se implementar a fim de coibir esse excesso de chamadas, mas até lá, de fato, estamos sem nenhum tipo de regra específica, né, na regra administrativa que seja, para poder nos defender. Mas temos o CDC que nos protege e que considera abusiva essa prática de chamadas em excesso. Quem estiver recebendo chamadas em excesso agora, recorre a quem? O que é que precisa fazer? Bom, pode procurar a própria operadora e pedir o bloqueio dessas chamadas, pode procurar os sites que servem de bloqueio também desse tipo de chamada, os órgãos de defesa do consumidor e também o próprio judiciário. Mas é importante ter provas desse excesso, que estão ligando de forma muito recorrente, insistente, fora de horários, né? É importante que haja comprovação desse fato. Muito obrigado pelas explicações. Nós conversamos com a advogada especialista em Direito do Consumidor, Kelly Andrade, que já começou avaliando, Mário e Vanessa, como um retrocesso essa medida, porque antes nós, consumidores, tínhamos a opção de atender ou não aquela ligação, já que ela estava sendo identificada, e voltamos a ficar sem saber
a origem, quem é que está ligando ali e, de fato, às vezes até recebendo mais de 10, 20 ligações por dia de empresas de telemarketing e também de operadoras. Eu volto com vocês aí no estúdio.